Sair do sedentarismo por... Quantos quilos você tinha? Já cheguei a pesar 92 quilos. 90... Quanto de altura você tem? 1,78. Como que você enfrentou isso? E me fala um pouco da tua rotina, da tua vida, nessa época que você pesava 92 quilos. Então... Fala galera, estou aqui com o Gustavão, melhor volante da Bahia. Tá aqui comigo aqui em São Paulo, que eu estou em casa. E a gente vai falar muito do processo que ele enfrentou, que é sair do sedentarismo por... Quantos quilos você tinha? Já cheguei a pesar 92 quilos. 90... Quanto de altura você tem? 1,78. 92 quilos com 1,78 para chegar no físico de profissional, que é ter avaliações físicas iguais de atleta profissional. Então ele fez o ioiô, bateu a meta dos 2.220, fez o salto vertical, bateu a meta do 49,5 e ele vai falar exatamente os dados que ele teve aqui. Vai falar, cara, prazer estar com você. Tamo junto, e cara. Vamos falar pra essa rapaziada que Bora. Tem possibilidade. Como que você enfrentou isso? E me fala um pouco da tua rotina, da tua vida nessa época que você pesava 92 quilos. Então, bom, eu, Gustavo, né, pra quem não me conhece, dar uma apresentaçãozinha rápida. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, jogava futebol lá desde pequeno. Aí fui me envolvendo um pouco, mas não tanto. Eu com 13 anos de idade, tomei uma sábia decisão. Vou parar, minha carreira já foi muito longa. Tá na hora de parar, tem que saber a hora de parar. Aí eu parei ali, entre 13 e 14 anos mais ou menos que eu parei. E aí eu fui só estudar, colégio mesmo. E aí, largadão, mano. Tipo, eu até brinco, né, que... Brinco, mas chegava do colégio, almoçava e depois era sobremesa. Era goiabada, banana, Nescau e ficava assistindo TV, depois dormia. Então era uma rotina bem largada mesmo. E fiquei nessa mais ou menos por 4 anos. E com 17... E eu comecei a pensar em voltar ao futebol, que foi a oportunidade de jogar nos Estados Unidos. Aí, tipo, eu comecei a voltar também, nada demais, sacou? E foi nessa época mesmo que eu tava lá cheguei a pesar 92 quilos. Tava mal, sedentáriozão. Aí voltei a jogar pensando nos Estados Unidos, fui pra lá pros Estados Unidos e voltei. Voltei, eu tinha mais ou menos 19 anos. E aí eu parei novamente com o futebol porque eu tava sem perspectiva, não iria voltar mais para os Estados Unidos, ia ficar só aqui no Brasil e tava sem perspectiva no futebol. E eu até voltei pra faculdade, né, que eu já tinha iniciado, e aí começou a pandemia. Aí quando começou essa pandemia, parado, sedentário, quando eu fazia alguma coisa de atividade física era pensando em sei lá, musculação, estética, coisa assim, perder peso. E foi nessa época ali que eu, tipo... Rotina também totalmente desregulada. Eu lembro que quando a gente voltou, eu dormia 6 horas da manhã, mano. Caramba. 6 horas da manhã eu ia dormir e acordava meio-dia pra almoçar. Jogando um LOLzinho? Não, pior que não, tipo, assistindo um vídeo, coisa assim. Às vezes até jogava um jogo, alguma coisa, mas totalmente desregulado. E foi nessa época também que a gente começou Geração. E aí, começou Geração, ainda assim não tinha muito conhecimento de nada. E eu conhecia a Joga BR, né? Você e a Joga BR. Nesse ponto, eu ainda era um sedentário, sacou? Eu fazia, mas pro futebol eu posso falar, não, eu era sedentário. Sabe qual era o meu treino? Eu quis voltar a treinar, né? Pensando, mas só que não sabia como treinar. Aí eu, vou fazer 2 turnos. De manhã, em jejum, um trotezinho, carne em jejum. E depois ia pra uma academia improvisada lá, de peso de pedra, coisa assim que tinha lá. Pra poder fazer alguma coisa, mas tipo, pensando em musculação. Então, foi assim que eu comecei, mano. No meio da crise lá, da pandemia, todo mundo travado, você tava fazendo isso? Tava fazendo isso. Isso. E o cardio de jejum, como que era esse cardio de jejum? Não. Eu acordava, só escovava o dente, botava o tênis e 20 minutinhos trotando. No trote... Um trote... Passado aberto ou trote levinho? Não, trote levinho. Trote levinho. Levinho. Então você tava ali mais ou menos uns 11, 12 por hora. Por aí, uns 10, se duvidar. 10. Caminhando é normalmente uns 6, 7. Exato. Então... Era um trotezinho bem de boa, mano. Porque eu já não tinha muito costume, se eu fosse um pouquinho mais rápido, já depois eu me sentir mal. Legal. Então você saiu do sedentarismo fazendo um cardio jejum. Que, pra sair do sedentarismo, cara, qualquer atividade física que você goste de fazer já vai ajudar muito. Então, se você tá aí, que você jogou bola durante a sua vida e você tá triste, você tá assistindo barrigudo, largado, cansando rápido, tomando rolinho dos seus parceiros quando você vai jogar o futebol na semana, você vai fazer o quê? Você vai fazer qualquer atividade física que você goste. Eu gosto de fazer crossfit, vá. Eu gosto de fazer funcional com as velhas, vá. Faça caminhada, qualquer coisa. Pra sair, pra dar esse start, você tem que fazer. E aí, o exercício físico, ele tem o poder de jogar alguns hormônios no nossa corrente sanguínea. Ele consegue turbinar aí a gente consegue ter um pouco mais de prazer durante o dia só pelo fato de ter feito exercício físico. Então, pra você que tá começando,
Na verdade, você não errou, cara. Você acertou muito em ter ido buscar, fazer, vou fazer com pedra aqui mesmo. Faça. E é legal. Melhor fazer do que ficar sentado. E aí você conheceu a Joga BR. Gustavão é meu aluno aqui já tem um tempo. Inclusive essa camisa aqui é porque ele chegou no Físico de Profit. Do trabalho. E deu trabalho, mas conquistou. E quanto que você entrou na Joga BR, quando que você percebeu e o que você foi mudando ali? Exato. E até esse ponto que eu tinha até conversado com o Renato, perguntei a ele, Renato, quanto tempo você acha que demora para um cara sair do sedentarismo, que foi mais ou menos como eu comecei, até chegar a um físico de profi. Aí ele falou um tempo, e o tempo que eu passei foi praticamente o dobro, né? O dobro. Aí eu falei com ele, Renato, eu imagino que seja, mas só que teve um fator muito importante aí, que foi a questão de, mano, eu não sabia que era treinar todos os dias. Eu nunca tinha feito isso em minha vida, aquelas promessas de início de ano, aí eu fazia um mês, assim, treinando 5 vezes na semana, aí passava disso, já largava. Chegava o carnaval. Exato. Então, e foi interessante, mano, porque quando eu comecei na Joga BR, foi praticamente na mesma época que surgiu uma oportunidade de estar entrando em um clube que queria se profissionalizar. Show. Então, começou a fazer sentido, porque uma coisa é você treinar sem objetivo, outra coisa é você ter um objetivo e você treina por causa disso. Então, aliou os dois. E no início, mano, foi muito difícil, porque os treinos eram muito diferentes, assim, do que eu tava acostumado. Apesar de que, os exercícios em si, alguns parecidos, por exemplo, agachamento. Eu já tinha feito agachamento, mas não do jeito que você ensina, né? Eu estranhei um pouco no início e foi muito difícil eu conseguir começar a criar essa constância, exato. E quando eu comecei, isso aí foi um processo também que eu passei, eu começava a fazer, tava com o Augusto também, e ele me dava força, né, que é importante citar, tá com alguém é sempre melhor do que estar sozinho. Mas normalmente o que acontecia eu conseguia fazer os treinos de força, mas só que os cardios depois, eu sempre falhava, porque... Fazia pouco, não fazia... Exato, eu tava acostumado a malhar. Era isso que eu fazia. E essa parte de cardio tem um esforço um pouco diferente, né? Você precisa correr. Não tava tão acostumado e, eu demorei pra conseguir começar a engatar nisso. Mas esse começozinho, em uns 3 meses, eu digo que foi só pra eu aprender a ter constância nos treinos. Tive resultado, claro que eu tive resultado. Primeira avaliação física que eu fiz, que eu ainda acredito que a gente teve algum erro lá no Yo-Yo pra poder fazer, mas a gente bateu 480 metros. Eu acho que a gente mediu alguma coisa errada, mas mesmo que não tenha sido, mesmo que, eu teria feito uns 700, 800 metros. A média de uma pessoa que tá começando é sempre entre os 400 e os 800. Pronto, eu fiquei nessa faixa aí, mesmo que tenha sido errado, foi por aí. Lembro também que o salto vertical foi na casa dos 30 e pouco, mano. 30 e pouco. Lembro que o horizontal que eu tinha feito também deu menos de 2 metros. Primeira vez que eu fiz o teste físico, deu 1,90 e pouco. Mano, aquilo ali era totalmente uma novidade pra mim. E aí eu, como te falei, né, comecei a criar esse hábito de treinar todos os dias. E a partir desse momento que eu comecei a criar o hábito de treinar, conheci também o Lucas, e aí foi ajustando a alimentação, tudo isso. Aí sim eu comecei a ver uma evolução um pouco mais clara, sacou? Eu já tava vendo, mas aí começou a aliar também até a parte estética, mano. Porque eu posso dizer que eu não tive evolução só na parte física, ali dentro de campo, mas também na estética. Que a gente chama de efeito colateral da Joga BR, que é a parte estética, ela vai vir sim. Claro que não vai vir no detalhe, eu não vou te preparar pra pousar num campeonato de fisiculturismo, teu ombro não vai estar aqui, é o ombro cebola, né? Não vai estar, mas você vai estar muito bem atlético ali. A parte estética vai vir de efeito colateral. E ele citou o Lucas, que o Lucas é uma pessoa muito importante para quase todos os físicos de Profit, porque ele tá com a gente, né, dentro da Joga BR, ele ensina todo mundo a alimentar bem, fazer pré-treino, pós-treino, a investir em suplementação caso você tenha recurso para investir. Se não tiver também não tem problema. Tem muita gente chegando no físico de Profit. Então, agradecer ao Lucas Nutri, Lucas Orsatti, o brabo do brabo, meu nutricionista pessoal, meu nutricionista da Joga BR e nutricionista do Augustão e do Gustavão, o melhor centroavante e o melhor volante da Bahia. Não, só uma coisa que eu tava pensando aqui quando você tava falando, e eu lembrei também, esqueci de falar. Eu, quando entrei na Joga BR, eu pensei assim, agora eu vou ter um método de treino. Agora eu vou treinar, saber o que treinar, né? Mas só que eu pensei o quê? Vou ter uma planilha pra poder treinar. Mas, mano, muito mais do que tipo uma planilha só, não era só uma planilha. Eu falo isso porque é verdade.
mesmo já tendo começado geração, mesmo tipo, já tendo acesso a um pouco mais de conteúdo, eu já tinha jogado nos Estados Unidos, eu já tive contato também com um treino que lá era muito bom os treinos, mas eu fazia por fazer, eu não entendia o que eu tava fazendo. É tanto que quando eu voltei a treinar errado. Mesmo lá fazendo mobilidade, liberação, tudo isso. Mas só que dentro da JogaBR, eu aprendi o que é que eu tava fazendo e o porquê, como você fala. Eu não quero que você fique dependendo de mim, eu quero que você aprenda. É tanto que o módulo lá Extra Clube, já falei, eu aprendi tudo que eu sei de preparação física tá ali. Então, eu realmente pude aprender e, por mais que é claro que eu não sei, não é aquilo ali que me forma como professor de educação física. Mas você não erra mais o seu treino, você sabe se cuidar. Exatamente. Você nunca mais vai voltar e falar, vou treinar. Aí faz qualquer treino. Perdido, não. Então você vai voltar treinando com uma estratégia muito boa. Pode ser que um preparador físico acerte muito mais as estratégias para você, a dose de treino, os exercícios e tal. Mas talvez. Você vai conseguir treinar muito bem. 90% dos treinos vão ser piores do que o que você vai conseguir executar, porque você tem experiência, você viveu a JogaBR. E eu crio o módulo Extra Clube justamente para isso. Eu dou consciência, eu sempre falo, eu tenho um pouco da minha carreira, a gente estudou muito pra dar aula em escolas, né? Uma vez eu dei uma aula, essa história é engraçada. A gente tava num programa e a gente tinha que dar aulas e os coordenadores estavam assistindo a gente dar aula. E aí eu dei a aula top, pedagogia dos exercícios, uma sequência lógica muito bem, então um exercício mais fácil e depois outro, as atividades todas casadas em si, mas eu só fiz a abertura, expliquei o exercício e não fiz o fechamento da aula. Não expliquei por que fizeram aquilo, por que aquela ordem. E aí o professor olhou pra mim e foi tipo, eu me sentia no Masterchef, sabe quando você apresenta o prato e os jurados começam a falar os negócios, e aí os professores falaram assim pra mim: você é vergonha da profissão! A tua aula, o aluno poderia ter vindo sem a cabeça. Foi. Isso daí é muito verdade. Só pode vir com o corpo. Então, quando eu criei a JogaBR, cara, essa martelada foi tão forte na minha cabeça que ela soa até hoje. Então, na JogaBR, eu não passo só planilha. Tua planilha, Gustavão, passa lá. Isso. Eu falo e falo, você tá fazendo isso por causa disso, disso e disso. Tem qualquer dúvida? Me manda. Eu sempre deixo claro, né? Quanto menos dúvidas você tiver, mais resultado você vai ter. Exato. E é exatamente isso que eu fiz. Gustavo, você lembra exatamente quais os seus resultados quando você bateu o físico de Profi? Eu lembro, né, que tipo, o ioiô foi ali na rabeira, foi certinho o que tinha que ser, foi 2.220. Na verdade, tipo assim, 2.240, mas só que eu queimei lá, então foi 2.220, certinho. Sim, mas o valor da segunda queimada ainda conta, né? Pronto, então... Mas foi certinho ali. O salto vertical, que é algo que eu sempre, como eu falei, o primeiro foi 30 e pouco lá, deu 51 centímetros. Se eu não me engano, acho que foi isso. Os dois principais que são a chave pra saber se você chegou no físico de Profi ou não é o ioiô e é o salto vertical. É isso. E, cara, qual a diferença em campo? O que você sentiu em campo? Daquele Gustavão que começou, que não fazia JogaBR, pro Gustavão tá com físico de Profi. Isso é até interessante, tá? Eu vou até contar uma historinha, porque quando eu era mais novo, eu sempre ouvia assim, principalmente do meu pai jogava futebol também, e ele sempre incentivou a gente, meu pai, tipo, eu joguei futebol, eu jogo futebol por causa do meu pai, ele sempre tava incentivando, não era, eu sei que tem atletas que tem pais assim que não gosta muito de futebol, que não incentiva, mas meu pai não, sempre me incentivou e eu não tinha confiança no meu futebol, isso por vários fatores, não só o fator, tipo, porque eu tinha uma boa técnica, o meu próprio peso, minha aparência me incomodava e eu não jogava solto, tanto que eu jogava corcunda, mano, eu jogava assim pra tentar esconder alguma coisa, eu jogava puxando a camisa o tempo todo e meu pai sempre falava assim, Gustavo, isso tá na sua cabeça, você precisa ter confiança e sempre atrelava a mentalidade. E eu tinha dificuldade, porque eu tentava fazer só na mentalidade assim, mas só que não dava certo. Porque, tipo, não adiantava pensar, hoje eu vou jogar bem, mas eu chegava 10 minutos e já tava botando a língua pra fora cansado. Aí eu comecei a entender o seguinte, não adianta só eu pensar, eu vou confiante, eu sou o melhor nesse jogo. Eu preciso atrelar tudo de preparação. Isso é importante, mas não adianta eu ter tudo isso e não treinar certo e estar com a capacidade física de jogar. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, eu tenho que aliar tudo pra realmente eu conseguir me sentir confiante dentro de campo. A confiança vem da preparação. É o que eu acredito hoje. E aí dentro de campo, foi o que aconteceu. Eu não aguentava jogar. Eu lembro que quando eu voltei lá com 17 anos, que eu voltei pra começar a me preparar para os Estados Unidos, às vezes eu começava jogando, às vezes eu entrava depois, e era tipo assim, 10 minutos eu jogava, 10 minutos é muito ainda, 5 minutos eu parecia que eu estava morto. Isso pensando só na questão da resistência mesmo, de respiração, talvez na perna, sem falar que tipo, meu tiro, meu Deus do céu, não tinha velocidade nenhuma, eu não sou um jogador rápido, mas, era muito pior, 1000 vezes pior. Então, por causa do peso, vários fatores, né?
E, pô, quando eu comecei na Joga BR, comecei a melhorar, eu vou ser sério, eu não sei dizer assim, se eu hoje eu jogo 90 minutos na intensidade do Liverpool. Aí eu acho que não, né? Aí não. Aí eu acho que já tá um pouquinho demais pra mim. Aí nem os caras do Barcelona conseguem. Não, aí também não. Mas só que eu posso dizer, mano, tipo, é explícito assim a diferença que eu tenho. E não só de aguentar jogar o jogo todo, mas, por exemplo, de conseguir fazer uma mudança de direção. Mobilidade, sabe? Em pontos assim, um pouco mais específicos, de conseguir saltar um pouco mais, de melhorar, porque até melhora o seu tipo de bola, pô, você consegue saltar um pouco mais, coisas assim, tá tudo interligado, né? Então, eu diria que não só o fator aguentar o jogo todo, mas também ter mais confiança pra jogar. Porque quando eu sinto que eu tô bem fisicamente, eu me sinto mais confiante. E a pergunta que eu fiz pro Augustão, falo pra você, se você pudesse mandar só uma carta, só uma folha, alguns pontos principais pra você com 15 anos, o que você mandaria? Pô, essa é uma pergunta boa. Com 15 anos eu já tava 2 anos já aposentado. Com 15 anos de idade. Pô, é uma pergunta assim que eu preciso pensar um pouco, mas eu vou tentar jogar uns pontos. Pensa num ponto, assim, 2, 3 pontos chaves. Uma coisa que eu pensava na época que eu falaria: desse jeito você não vai chegar. Tipo, é importante você entender isso. Desse jeito que você tá, não vai chegar. Porque eu lembro quando eu tava na escolinha, eu treinava 2 vezes na semana e sonhava em jogar na seleção brasileira. Então, tipo, não tava coerente, né? Então eu já falaria assim: o esforço que você coloca tá totalmente ligado com o resultado que você vai ter. Exato. Primeiro, ótimo ponto. Esse ponto é importante. Segundo ponto eu vou colocar, um que é até o Pedrão que começou falando isso, que faz muito sentido, que é o saber e não fazer o mesmo que não saber. Que é tipo assim, pronto, aprendi que preciso fazer liberação antes do treino. Eu sei que eu tenho que fazer e eu não faço, então é a mesma coisa de você não saber. Porque não adianta, né? Segundo ponto, os pontos do Gustavo estão qualidade. Melhores que o de Augusto. Tá, pensar os próximos. É porque eu com 15 anos é difícil até falar, porque eu não tava mais no futebol, né? Então, tô pensando assim, eu no futebol. Os outros dois falam assim, quando você tiver com 17, você leia. Pronto, tá. Terceiro ponto, esqueça isso de talento. Eu sinto isso mais ainda naquela época, atrelar muito assim, será que eu tenho talento ou não? Como é que eu descubro se eu tenho talento ou não? Mano, tipo, pra mim, esquece. Só treina. Treina como se não tivesse. Eu não me considero um cara talentoso. Apesar de que eu já ouvi pessoas falando pra mim, você tem talento por aparentar um pouco mais de técnica, tudo isso. Mas eu não me considero um cara talentoso. Então, você vai precisar trabalhar mais do que os outros. Você vai precisar treinar mais do que os outros. Então, esses 3 pontos aí eu diria... Show de bola. Então, a carta ia vir boa. Cara, prazerzão. Tá sempre convidado, igual o Gustavão tá aqui em casa, sempre convidado, encostou o Airbnb 5 estrelas. Já falei, 6 estrelas aqui, mano, 6 estrelas. Tá sempre convidado, sempre vir aqui, pode estar sempre aberto. E brigadão por ter... Eu que agradeço. É um orgulho fazer parte desse processo e saber que você saiu do sedentarismo, aprendeu a treinar, começou a treinar e hoje tem o físico de profi. Exato. E eu consigo potencializar os seus objetivos, os objetivos da sua vida, a sua felicidade, porque quando a gente tá em campo feliz, por conta de ter participado desse trabalho. O mérito é todo seu, mas eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. Não, tamo junto e pra fechar com a frase, o Renato salvou minha carreira. Tamo junto.